É a decisão do Supremo Tribunal Federal de rejeitar aquela tese final do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Essa decisão é o que nós estamos falando aqui, esvaziou o projeto de lei. Um projeto que já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que é a comissão mais importante. E esse projeto propõe em sentido oposto à Corte fixar na legislação um parâmetro de áreas a comunidades originárias. Quer dizer, tem um projeto sendo discutido no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, que quer resolver essa questão, ao contrário do Supremo, que quer decidir. Com o resultado, a proposta do parlamento fica escanteada, antes mesmo do projeto ir para votação em plenário, o que impõe uma derrota para defensores do marco temporal e membros da bancada do agronegócio. Entre as alternativas está a aprovação de uma PEC sobre o tema apresentado, logo após a conclusão do julgamento do tribunal. Foi o senador Irã Gonçalves quem protocolou a PEC. E, de acordo com ele, abre aspas, a emenda não visa negar o direito dos povos indígenas às suas terras, mas sim oferecer uma base sólida para que a demarcação seja feita, evitando conflitos e incertezas que prejudicam tanto as comunidades indígenas quanto outros setores da sociedade. Fecha aspas. Paulo Nicoli, é o que nós estamos discutindo mais ou menos aqui. Quer dizer, tem gente que acha que não pode ser 5 de outubro de 88, porque de 5 de outubro de 88 até essa data, houve muitas invasões de terras indígenas, já não se tem mais como fazer uma demarcação correta do que eles ocupavam naquela época. Então, na prática, fica difícil. Agora, não tem que ser debatido novamente, a gente está ficando repetitivo. O Congresso Nacional tem que ouvir especialistas, ouvir a população, ouvir representantes dos indígenas, representantes do agronegócio, e aí é a casa do povo, Congresso Nacional, onde estão as pessoas que o povo escolheu. Se a gente mete o pau no Congresso, não importa, foram as pessoas eleitas que estão lá. Quando você tira isso e põe o debate para dizer que o que é inconstitucional com base em princípio, isso é retórica pura. Sim, e outra coisa que é importante, né, é essa questão de como os indígenas historicamente foram perseguidos aqui no Brasil, né? Então, a data da Constituição de 88, ela, enfim, tem alguns vácuos nela, né? Por exemplo, os indígenas são obrigados a se deslocar dos seus territórios porque são ameaçados, as terras são invadidas, muitas delas são voltadas à produção, outros tantos são nômades também, ou seminômades, né? Eles ficam numa área até esgotar os recursos, passam para outra. E outra coisa que acho que é a mais importante, né? Para os indígenas não existe o céu, né? A floresta, ela representa algo de divino, né? Então, os espíritos, os antepassados, as forças da natureza. Então, tem outro critério ali que a gente talvez não consiga perceber, porque somos ocidentais e temos uma outra subjetividade, é que para eles a floresta é sagrada. É como se você falasse, de repente, para um judeu, com todo o respeito, que quer construir uma lanchonete ali no Muro das Lamentações. Ou então, dentro do Vaticano, abrir um fast food. Então, isso soaria, né, para esses religiosos como uma ofensa. Assim como soa muito ofensivo para os indígenas, enfim, a exploração para atividades econômicas ainda mais as predatórias, né? Então, é uma coisa que a gente não para pensar. É preciso escutar os indígenas, entender a subjetividade deles, porque é muito fácil dar uma canetada e dizer depois de 88 é o que está valendo e ponto final, a partir de 88. Mas é necessário também a gente não esquecer que eles habitavam o Brasil, né? O verdadeiro marco temporal, eu diria que é a descoberta do país. Lógico que não se trata aqui de resgatar toda a história, mas a gente não pode esquecer que é um povo que vive em guerra. Não eles entre si, mas conosco, né? Nós estamos esmagando a cultura, tanto material quanto imaterial desses povos. Mas isso também, desculpe os demais aqui, Paulo, acaba reduzindo os indígenas, não é, a uma cultura já aos seus antepassados, como se eles também não tivessem evoluído em determinadas formas. Não são todos os índios, não é, que vivem de forma isolada.
Existem índios, sim, que realizam atividades econômicas, que estão inseridos dentro da sociedade, que também estão falando sobre as terras. Então, não existe mais esse negócio. Às vezes parece que as pessoas têm uma visão, sei lá, dos indígenas como a Pocahontas, sabe? Ninguém tem uma visão real, né, e objetiva do que são os indígenas, qual é o retrato real dos indígenas no nosso país. Eles estão, sim, inseridos em nossa sociedade. A questão é respeitá-los, sim, e admitir que já ocorreu uma evolução dentro dos seus parâmetros culturais, que eles não estão parados lá na Idade da Pedra, não. Tudo isso já evoluiu. Aliás, eu já vi várias manifestações de indígenas lá no Congresso Nacional em que eles aparecem com as suas vestimentas tradicionais. É muito raro isso acontecer. Normalmente eles estão com roupas normais, com jeans, com camiseta, camisa, com Nike ou até mesmo com seu iPhone, e todos querem ignorar isso. Não, nós temos que admitir que ocorreu uma evolução e que isso tudo precisa ser tratado de uma forma mais realista. Nicolete? Dani, aí eu tenho que fazer algumas ressalvas, né? Eu fiz o doutorado em antropologia e, enfim, conheço comunidades indígenas e tudo mais, mas não é porque está com celular, calça jeans, que deixa de ser indígena. Seria o mesmo argumento de eu falar o seguinte: o sujeito entrou num sushi, então deixou de ser brasileiro porque está comendo comida japonesa. Mas é que vocês escolhem o argumento, mas sem considerar a sua inserção. Não somos nós, né? Não, mas a partir de quais critérios que você está colocando, sabe? Os critérios são deles, não, sim. Isso precisa ser uma negociação, não é uma imposição. Deixa eu trazer aqui só uma contribuição. Não pode ser uma imposição de Deixa eu trazer uma contribuição. A gente precisa chegar a um denominador comum. Não é só, eles chegaram aqui, já estavam antes de 1500. A sociedade evoluiu, eles também evoluíram. Nós precisamos entender que precisam de critérios objetivos. Pessoal, atenção, um minuto, nós temos o nosso presidente Lula, está ao vivo, vamos colocá-lo agora, ouvir e depois prosseguimos o debate. O Brasil tem uma chance que a gente tem que agarrar com unhas e dentes. O Brasil, definitivamente, é a bola da vez. Tem poucas momentos na história do mundo que o Brasil participou, que o Brasil foi tão requisitado e o Brasil foi tão bem aceito como está sendo agora. Eu já fui presidente 8 anos, já fui dirigente político há muito tempo, já fui sindicalista, mas eu nunca vivi um momento de tamanha expectativa com relação ao Brasil que tem o mundo hoje. Daí o meu otimismo, daí a minha tranquilidade de ir sexta-feira no hospital, me internar, fazer a minha cirurgia e quem sabe na segunda-feira já estar outra vez trabalhando. Se Deus quiser, isso que vai acontecer na minha vida. O senhor já tem um retorno de quanto tempo fica afastado? Não, se depender de mim eu não fico nem um dia, cara. Se depender de mim, eu me interno na sexta-feira, faço a cirurgia, que eu peço a Deus que corra bem. Se depender de mim, na segunda-feira, para surpresa do Stucker, eu estarei lá no Palácio do Planalto despachando a Alvorada. Sabe, é uma cirurgia que a ciência domina bem, não tem nenhuma novidade, ou seja, mas obviamente que é sempre cirurgia, é sempre anestesia, e você quer saber da verdade, o que eu tenho mesmo é medo de anestesia, porque eu vou ficar dormindo, sabe, e eu não gosto de perder o domínio, sabe, da minha consciência, mas os médicos dizem que também a anestesia avançou muito, diz que hoje não é como no passado, não, diz que hoje é mais tranquilo. Então estou muito tranquilo. Eu estou muito otimista com relação ao momento que vive o povo brasileiro. Nós temos que trabalhar muito para que a gente consiga colocar na cabeça da juventude, das meninas e dos meninos desse país, a perspectiva de que eles vão ter um mundo melhor, de que eles vão ter um emprego melhor. Sabe, um jovem hoje, quando eu tinha 16 anos, que eu entrei no Senai para fazer um curso de torneio mecânico, eu sabia o que eu queria. Eu queria ter uma profissão, eu queria construir minha família, sabe? Hoje a molecada tem curso universitário e não sabe o que querem ser, porque o mercado está muito difícil, está muito trancado o mercado. Sabe, as pessoas estão com pouca perspectiva. Então o papel de um presidente é tentar, sabe, criar essa expectativa.
Sabe, você pensa que foi fácil a gente aprovar a lei, sabe, do salário igual para a mulher e o homem, que exercer a mesma função? É uma coisa que está na CLT desde 1943, mas nunca foi regulamentado. Nunca foi regulamentada. Você pensa que é uma coisa fácil, não parece teoricamente fácil? Mulher e homem tem que ganhar igual e exercer da mesma função. Mas vocês sabem que nem dentro do jornalismo isso acontece. Presidente, em nenhuma profissão. Aproveitando o ensejo da diversidade no Supremo, o senhor pode escolher uma mulher para o cargo? Deixa eu lhe falar, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro, eu vou escolher uma pessoa que possa atender. Ok, perfeito. Desejamos sucesso ao presidente Lula na sua cirurgia, corra tudo bem, com a anestesia e com a cirurgia. E vamos retomar aqui o nosso debate. E o Alexandre Bissoli fazer uma observação importante, depois eu quero ver a Deise Chocari. Bissoli. Eu quero dizer o seguinte, que diferente de alguns temas que, no meu ponto de vista, o STF legisla claramente, até seria matéria de legislação ordinária, esse do marco temporal me parece que o STF vai ali em cima de uma provocação concreta da sua posição. Se o que foi previsto na Constituição, aquilo é um marco definido ou não. Então parece que nesse assunto não tem um ativismo do STF em querer legislar. Ele foi provocado, do meu ponto de vista, com base numa previsão concreta. Uma pergunta, tá bom, já que você falou, mas não seria o caso de agir como nos primeiros anos de interpretação do mandado de injunção e fazer uma advertência ao Congresso Nacional para que o Congresso fixe esse. Em vez dele fixar, ele tem que dizer assim, olha, a Constituição não é clara, nós entendemos que não foi fixada uma data, o Congresso deve decidir isso aqui. Estabelecer algum tipo de sanção ainda que fosse de advertência. Vou dizer porque eu não acho que é o caminho, Capês. Porque quando a gente fala em povo originário, a gente está falando de algo que está aqui antes da própria Constituição. Então tem um recorte histórico, sim. Como o Paulo muito bem trouxe aqui, o que eu acho, no conflito de interesse entre duas coisas, uma que veio em decorrência da civilização, da sociedade, da normatização das leis e tudo mais, e outra em decorrência de povos originários históricos, e aí, Dani, entendo o que você fala, tem muito indígena hoje que, inclusive, se deixar, explora comercialmente áreas para ganhar dinheiro, e não estou dizendo que não existe esse tipo de coisa, tem que ser visto e achar um caminho de combater. Mas entendo quando o Paulo traz também aqueles que historicamente têm os seus direitos. É a mesma coisa que a gente chegar no conflito do Oriente Médio, para as pessoas entenderem com coisas que a gente discute há mais tempo, falar, olha, palestinos e judeus, vamos resolver isso fácil? Eu vou dar o dobro da área do que cada um tem hoje em outros lugares e vocês vão estar felizes. Não vão, porque eles disputam um território por uma questão histórica, cultural e religiosa. Quando a gente fala em área de indígena, você não sabe se tem ali um ancestral dele que pode estar enterrado, se tinha algo que ele julgava que era um templo para ele difundir sua religiosidade. Então, sim, quando a gente tem um conflito de norma entre povos originários e entre a sociedade atual, organizada como é, eu entendo que o povo originário, desde que, e aí é o grande desafio da modulação do voto que o STF trará, desde que indenizado o privado, que de boa fé acessou aquilo, tem a condição de ser indenizado por aquilo. Eu queria ouvir a Deise. Mas a prioridade é do povo originário. Perfeito. Eu queria ouvir, Deise, se também desde o dia 5 de outubro de 88, o Congresso fica parado, não cumpre o seu papel, não esclarece essa questão, poderia ter aprovado uma lei e fixado um prazo para a União fazer essa demarcação. O Congresso também é culpado por essa invasão da sua área feita pelo Judiciário? Claro que é, Capês. Só voltando um pouquinho no que o Bissoli, o Paulo e a Dani estavam falando, o legal do Linha de Frente é isso, né? Porque como a gente tem posições antagônicas, a gente vai refletindo muito sobre isso, né? Dá para entender o ponto de vista da Dani, né? Eu acho que o índio não é mais aquele índio dos livros do José de Alencar, mas tem a questão que tu colocou também, né? É um templo deles, eles chegaram aqui em 1500, tem toda a questão da religiosidade que o Bissoli falou. Então isso é muito legal para a gente refletir. Mas em relação ao Congresso, olha como as coisas são, né? Eu cubro política há mais de 20 anos, né? Metade desses em Brasília. Fazia muitos anos que eu não via um Congresso tão paralisado. E aí, olha como as coisas estão lá. O STF chamou essa prerrogativa do marco temporal para eles. E o que está acontecendo lá no Congresso, né? A bancada ruralista, ela é uma bancada super bem constituída, super organizada, mas eles perderam o tempo da análise do marco temporal. E tanto eles perceberam que perderam esse tempo, e o líder da bancada ruralista é o Pedro Lupion, que é filho do Abelardo Lupion, que agora eles estão chamando a bancada do boi e da bala para ajudar eles. Então, a bancada da Bíblia e da bala para ajudar a bancada ruralista, porque eles sozinhos não estão conseguindo se articular. Então, eles perderam o tempo, o Congresso ficou ali parado, vendo uma discussão que já vinha pipocando aqui e ali, e agora eles têm que pedir ajuda de outros parlamentares. Mas eu acho que no meio dessa história toda vai prevalecer, de novo, o STF e o Congresso vai ver navios. Muito bem, gente. De todo modo, a Suprema Corte deve definir aí essa questão, não é?
na quarta-feira, dia 27, a tese final do julgamento que derrubou o marco temporal. Entre os pontos que serão discutidos está a possibilidade de uma indenização a pessoas que adquiriram terras de boa-fé e se esse pagamento seria condicionado à saída dos agricultores das áreas indígenas. Mais dinheiro para a União. Vamos quebrando o equilíbrio fiscal. Além disso, pode ser debatida a sugestão do ministro Dias Toffoli para autorizar a exploração econômica das terras pelos indígenas. Pelo menos aí buscar um desenvolvimento sustentável. De acordo com a proposta, mediante a aprovação do Congresso e dos indígenas, a produção da lavoura e de recursos minerais poderiam ser comercializados pelas comunidades. Detalhe, a posição da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para a entidade, a medida ameaça a sobrevivência dos povos. Enfim, essa é uma questão... Dani, por favor... Posso dar um exemplo aqui, um exemplo concreto, aliás, de uma vivência pessoal minha. Quando eu estava fazendo todo o período do meu trabalho no mestrado, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu desenvolvi lá um manual de atendimento ao indígena. Sim, os indígenas procuravam e ainda procuram o hospital para ser atendido. Não é apenas o curandeirismo, ou seus métodos tradicionais para poder tentar curar as suas doenças, as suas enfermidades. Por que eu fiz este manual? Porque existia um certo conflito, por não entendimento de determinados médicos, por conta da forma como as indígenas, as mães, estavam atuando com relação aos seus filhos, que para a nossa cultura seria considerado como inadequado e essas crianças teriam de ser encaminhadas para assistência social. Que eu fiz, basicamente, um estudo completo sobre o comportamento daquelas mães, daquelas indígenas dentro daquela cultura, para conseguir capacitar os médicos para que eles entendessem como poderiam fazer esse atendimento de uma forma mais adequada, sem todo aquele constrangimento do desentendimento cultural. Ora, isso é um exemplo muito claro, muito objetivo, que a gente tem que conciliar a questão das tradições e da evolução que já ocorreu, porque eles não estão mais lá tentando se curar com curandeirismo. Eles estavam dentro de um dos principais hospitais que tem no país.